Olá, alunos e alunas de filosofia moderna. Estamos falando dos empiristas ingleses do século XVII. Estaremos um pouco mais adiante falando de Thomas Hobbes e John Locke. Começamos essa série de reflexão dando conta do fato de que o século XVII é um período de turbulência intelectual e política na Inglaterra. E todas as vezes que ocorrem turbulência intelectual e turbulências políticas, essas turbulências são causadas por ideias. E essas turbulências geram ideias. Então, o cenário propício para o debate intelectual é um cenário onde há muita movimentação do mundo cultural, do mundo social, do mundo político e do mundo econômico. E é o que ocorria na Inglaterra no século XVII. Vimos que na política temos o colapso do absolutismo, e a Inglaterra foi um país crucial nesse processo, por conta das duas revoluções, a puritana e a gloriosa, que deram poder ao parlamento face ao poder do rei. Temos na esfera do pensamento econômico o capitalismo. O capitalismo vai se fundamentar, vai se estabelecer como uma experiência política cada vez mais consolidada no cenário e no espaço social da Inglaterra no primeiro momento e depois no espaço geral da Europa e mais tarde em escala planetária, um sistema que adquiriu uma universalidade no planeta. Ainda hoje é um sistema econômico que rege as relações econômicas globais. Temos na literatura um desenvolvimento extraordinário com figuras como Shakespeare e também o poeta Milton. Vimos também que na filosofia aparecem pensadores importantes como Hobbes, Locke, Berkeley e Hume. Somente esses quatro já seria o suficiente para evidenciar, para mostrar a força e a grandeza da filosofia empirista inglesa do século XVII. Autores que estão aí nos livros de história da filosofia, ainda hoje provendo possibilidade de ideias e ainda hoje sendo alvo de teses e de dissertações e de reflexões em espaços de discussão política. Pensadores extraordinários. Havíamos visto que a questão filosófica no século XVII na Inglaterra está muito associada a três vetores ou a três fatores. Primeiro, o valor do conhecimento, o quanto o conhecimento vale, que tipo de conhecimento vale. Quando se pergunta que tipo de conhecimento tem valor, que tipo de conhecimento pode alcançar uma possibilidade efetiva de compreensão da realidade, se deve falar da questão de método. E o empirismo é uma lógica de abordagem da realidade a partir da experiência que a inteligência tem com essa realidade, para que aquilo que essa inteligência diz sobre essa realidade seja legitimado pelo que a realidade de fato é. Então é uma postura de conhecimento, é uma forma de investigação intelectual e empirismo. E o terceiro elemento seria a filosofia política, que se desenvolveu muito no espaço inglês do século XVII. John Locke e Thomas Hobbes seriam exemplos assim clássicos desse desenvolvimento. Há, portanto, na questão da filosofia no século XVII na Inglaterra um embate. De um lado, o desenvolvimento das ciências experimentais, e os ingleses, os intelectuais ingleses estão muito de olho nessa questão, estão dando muito valor a essa questão da importância da experiência na construção do conhecimento, a ideia de que os fatos singulares, bem observados, é que podem legitimar a possibilidade de construção de uma lei universal para compreender os demais fatos singulares. Então, análises meticulosas e detalhadas de uma série de fatos singulares e particulares pode dar uma ideia melhor da totalidade, da compreensão do todo e assim se fazer lei universal. Essa ideia está em oposição ao conceito de ideias abstratas e de princípios universais, ou do inatismo, a ideia que temos em nós já inserido todo o conhecimento, que vai se desenvolver por um processo qualquer, mas já está inserido em nós. Locke, por exemplo, vai dizer que não há nada que esteja na mente que não tenha passado pelos sentidos. Então, o empirismo está no embate contra essa ideia de uma valorização extremada do racionalismo pela ideia do inatismo e outros conceitos e concepções que, no entender dos empiristas, problematizam em vez de viabilizar efetivamente uma compreensão e um exercício de inteligência
mais adequado na compreensão do mundo real. Nesse momento seria interessante a gente já começar a pensar em um dos filósofos importantes desse mundo empirista inglês do século XVII. E a figura que vai agora estar conosco nessa trajetória, nesses passos filosóficos, é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes viveu entre 1588 até o ano de 1679. Então ele está ali bem no contexto, melhor dizendo, do final do século XVI e início do século XVII. Vou destacar alguns pontos do pensamento de Thomas Hobbes, alguns pontos importantes e interessantes. Primeiro, a ideia do nominalismo, aquele nominalismo da discussão filosófica do mundo medieval. Os universais são apenas nomes ou estão designando realmente uma ideia? Quer dizer, existe algo chamado justiça efetivamente? Ou esse é apenas um nome para dar conta de algumas práticas sociais que nós identificamos como sendo práticas determinadas por atos de justiça? Essa discussão que ocupou tanto o mundo filosófico medieval aparece em Thomas Hobbes, e Hobbes faz a defesa do nominalismo. A ideia de que os universais são apenas nomes, não estão designando ideias concretas, ligadas a fatos concretos e ligados a objetos concretos, a uma realidade concreta. Então isso é um ponto de muita importância. Há também em Thomas Hobbes uma antropologia naturalista. O homem é essencialmente matéria, ele é essencialmente corpo e está sujeito às leis da natureza. Então é uma concepção do homem naturalista. Hobbes não está aqui se aproximando, por exemplo, de um ideal antropológico típico do mundo judaico-cristão, que vai dar ênfase ao fato da espiritualidade da alma humana. Hobbes está entendendo o ser humano como um ser essencialmente material, do mundo natural, e que sofre as influências das leis que regem, que organizam, que estipulam a ordem de funcionamento desse mundo natural. O bem e o mal para Hobbes são elementos relativos. Ele entende o bem como aquilo que causa prazer e o mal como aquilo que faz sofrer. Isso é relativo para ele. A sua ética é uma ética relativista. O que alguém pode chamar de bem, outro pode chamar de mal, e vice-versa. Então, em função disso, se coloca a sua ética dentro desse conceito relativista. E o ser humano estaria o tempo todo na busca de um maior número de vivências dentro daquilo que é o bem e um menor número de vivências dentro daquilo que é o mal. Por isso que para Hobbes, a lógica que está determinando a compreensão do sentido da vida humana está ligada a um certo individualismo, está, por um lado, nesse aspecto pelo menos, está ligado a uma dimensão hedonista, está ligado também a um certo egoísmo. O homem trabalha sempre para o seu bem maior e trabalha sempre para uma maior expressão do prazer na sua vivência existencial do que qualquer outro fator. Um outro elemento importante é a ideia do fim supremo do ser humano. Para Hobbes, qual é o fim supremo do ser humano? É a procura dos prazeres, como eu adiantei falando sobre a questão do hedonismo. Hobbes escreveu obras importantes. Nós vamos pensar um pouquinho sobre alguns aspectos da obra de Hobbes um pouco mais adiante. É um pensador rico, complexo e um pensador que contribui muito para a história da filosofia e o desenvolvimento das ideias no campo e no mundo da filosofia.